Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, eu desejo que o Espírito Santo abençoe poderosamente a tua vida, que a unção de Deus seja derramada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre cada um de nós, porque nós precisamos que essa unção cubra as nossas vidas e enche os nossos corações. Olha só, hoje seria o dia que nós estaríamos ali no culto, mas por outras razões nós preferimos adiar para a semana que vem, e eu vou estar hoje falando um segundo aspecto daquela leitura do texto que eu fiz na semana passada, que eu falei da queda lá do jovem Eutico da janela, e Paulo foi até ele, né, parou o culto e foi até ele para abençoá-lo, para ressuscitá-lo e conduzi-lo de volta à adoração. Eu quero falar uma outra coisa, um outro aspecto com relação a esse texto hoje, e deixando claro para os irmãos que, se Deus quiser, em nome de Jesus, no domingo que vem estaremos retornando com as nossas atividades presenciais, se o Pai assim nos permitir, ok? Então nós vamos estar orando nesse momento, vamos pedir a Deus que nos abençoe, vamos nos colocar agora diante dele em oração, para que ele abra os nossos corações, para que ele nos abra o entendimento, para ouvir, receber, aplicar, viver, obedecer a palavra de Deus que será trazida para nós neste momento, certo? Então, oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero nessa hora, meu Pai, me colocar em oração. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha até nós e que, através dessa palavra, que será ouvida pelos irmãos da igreja, mas que também, ó Deus, vai ficar exposta na rede, e pode ser que alguém em qualquer lugar, em qualquer tempo, ouça essa palavra e receba dela alimento, receba dela auxílio, receba dela a ajuda que precisa. Então eu peço, Deus, que Tu direcione estas palavras às pessoas que em qualquer tempo ou lugar tiver necessidade de ouvir e ser alimentado por ela. Obrigado por tudo, cuide da nossa igreja, Igreja Batista em Granja Guarani, abençoa este povo, dá, ó Deus, à tua igreja um novo tempo, dá àquela igreja, meu Pai, uma nova visão ministerial, uma nova visão de reino, e permita-nos multiplicar, ó Deus, multiplicar as nossas ações missionárias, multiplicar o nosso amor, os nossos gestos de ação social, multiplicar a nossa membresia, multiplicar as nossas finanças, multiplicar, ó Deus, os talentos, as pessoas que serão usadas ali, as que são e as que serão usadas ali para a honra e glória do Teu nome, para o Teu reino, que Tu levante líderes capazes ali, meu Pai, que Tu levantes ali servos e servas, obreiros, obreiras, gente de Deus, que vai fazer a Tua obra com alegria e com unção, num tempo como esse, que cada dia mais está mais complicado. Que Tu cuide de nós e use, como eu disse, essa palavra para nos abençoar. Obrigado por tudo, é a oração que eu faço em Teu nome. Amém, Jesus. Ok, irmãos queridos, então, como disse, eu vou dar continuidade à palavra que nós falamos na semana passada. E então eu gostaria de ler com os irmãos aqui, mais uma vez, Atos, no capítulo de número 20. Vamos ler aqui o verso 7 até o verso de número 12, ok? Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre esse tema. Na semana passada, eu dei ênfase ao fato de Paulo ter parado o culto, parado a cerimônia, os louvores pararam, a pregação parou, a liturgia parou, e ele desceu
para socorrer o rapaz, para fazer algo fora do templo, fora da igreja, fora até mesmo daquele altar físico. E eu falei sobre isso, que a igreja, vez por outra, vai precisar se reinventar nesse aspecto, parar muitas vezes as diversas atividades que está sempre inserida, para conseguir atender gente que chora, gente que sofre, gente que está precisando, gente que está morrendo, gente que está em dificuldade, né? E algumas vezes precisa mais de nós do lado de fora dos espaços de adoração pública do que do lado de dentro. E foi o que Paulo mostrou quando sai e vai até o garoto. E depois, conforme a leitura do texto indica, volta, e aí ele parte o pão, e aí ele faz a ceia, e aí ele continua a pregação, e aí ele faz as coisas que também tinham que ser feitas. Então precisa ver esse cuidado da gente não apenas ficar voltado para as nossas atividades religiosas, os nossos compromissos com a igreja, as nossas liturgias, e enquanto isso a vida passa, as pessoas se perdem, perecem, e a gente não se dá conta disso. Hoje, eu quero ainda nessa mesma linha falar outra coisa com relação à ação de Paulo ali em relação àquele garoto. E que eu achei assim absolutamente bonito, o fato de não apenas o Paulo ter parado, não é? Não apenas ele ter deixado a liturgia e ir até para socorrer o garoto, mas o fato de Paulo ter ido até o rapaz, né? O verso 10, ele diz: descendo, porém, Paulo, ou seja, Paulo não apenas para, ele podia ter parado e para aí, que houve? O rapaz que estava ali na janela caiu, você viu? Não vi. Realmente tinha um rapaz ali na janela, não está mais, ele está lá embaixo, caiu, que coisa horrível, gente. Puxa vida, ele deveria ter tido mais cuidado, tal. Beleza, vamos continuar aqui, entende? Ele podia ter parado e depois retornado aquilo que ele estava fazendo. Mas a Bíblia diz que ele parou, atravessou a sala e desceu, foi até o rapaz, foi em direção a ele. E é sobre isso que eu queria pensar um pouco com você nesse momento. Essa coisa da igreja ser ativa, né, ou proativa, de ir, de tomar a atitude, tomar a iniciativa de ir até. Sabe, meus irmãos, a igreja não pode ser passiva nesse assunto. Quando é ir resgatar pessoas, a igreja não pode ser passiva. A igreja não pode achar que abrindo as portas do templo nas semanas, os crentes indo para lá e fazendo o seu momento de adoração, fazendo suas orações, cantando seus louvores e ouvindo as palavras, que isso será suficiente para que as pessoas sejam alcançadas. Nós podemos ter os melhores cantores, nós podemos ter os melhores instrumentistas, nós podemos ter os melhores programas, nós podemos ter as melhores estruturas, nós podemos ter as melhores pregações, mas se com tudo isso as pessoas não forem alcançadas, elas não vão vir até nós por conta própria. Dificilmente por conta própria elas virão. A gente vai estar fazendo toda essa alta qualidade para nós mesmos, quando de fato o nosso verdadeiro trabalho seria o quê? Ir até as pessoas, e onde as pessoas estão. Me encanta o ministério de Jesus perceber que ele não se desenvolveu nas paredes dos templos, contido pelos limites de uma sinagoga, contido pelos limites de um local de adoração. Jesus Cristo estava no campo, passando pelas espigas de milho no dia de sábado. Jesus Cristo estava na praia, misturando-se com pescadores, olhando momentos de pescaria. Jesus Cristo estava aonde a vida acontece. Também estava no templo, muitas vezes mostra ele no templo, como quando ele olhava as pessoas entregando as ofertas e a viúva entrega tudo que tinha. Quando vai lá e vira a mesa dos cambistas e tudo mais, também estava no templo. Mas a maioria das vezes, boa parte do ministério de Jesus se passou na casa das pessoas, se passou nas ruas, se passou nos locais de trabalho, como por exemplo quando ele vai até Mateus ali na coletoria, sabe? Então a vida dele, o ministério dele acontecia onde a vida acontecia. O ministério dele se desenvolveu onde as pessoas estavam, transitavam, gravitavam, resolviam problemas, falavam umas com as outras, se acotovelavam, corriam atrás da vida. Era ali, naquele burburinho, nas multidões, nas coisas, o ministério acontecia ali. Eu acho que falta um pouco isso hoje na igreja. Nossa vida eclesiástica hoje, nossa vida cristã, melhor dizendo, é muito sair de casa e ir para a igreja, sair de casa e ir para a reunião, sair de casa e ir para o ensaio, sair de casa e ir para o culto. A gente tem muito pouco
assim, essa coisa de fazer como Paulo fez aqui, ir até as pessoas. Paulo foi até ele. Sabe por que Paulo foi até ele? Eu gostaria que você pensasse nisso. Paulo foi até ele por um motivo muito simples. Ele não podia ir até Paulo, entende? Ele não podia ir porque ele tinha morrido. Ele estava morto, ele havia caído da janela. Por isso que Paulo vai até ele. Para mim, isso é uma lição muito forte. Porque a Bíblia fala em Efésios que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Elas morreram espiritualmente. Elas estão mortas. Elas têm as amarras, muitas vezes, do pecado, das trevas, do vício nelas. E a gente quer que elas sozinhas tomem consciência desse estado, saiam de casa, entrem no templo, que lugar que elas nunca foram, pessoas, a maioria das pessoas elas não conhecem, com uma liturgia que elas não conhecem, cânticos que elas não conhecem, sabe? Um ambiente que ela não sabe quando fica em pé, quando senta, quando fica em pé, um levanta a mão, um não levanta, sabe? Um ambiente assim absolutamente diferente. A gente quer que as pessoas enfrentem isso para receber o evangelho. A gente acha que é isso. Ah, vamos lá na igreja domingo. Ou deixa um folheto na mão. E acha que isso quer fazer a obra. Não, gente. O que Paulo faz é diferente. Ele vai até a pessoa e ele vai até ela porque ela não pode até ele. As pessoas não podem vir até nós. É isso que a gente tem que entender. Elas não podem vir até nós, porque a Bíblia fala que elas estão mortas em seus delitos e pecados, tão mortas espiritualmente quanto eu estava fisicamente. Então, como elas não podem vir até nós, nós é que temos que ir até elas levando a mensagem de pregação, levando a boa nova do reino, sabe? Por isso a ideia que nós temos de fazer com que a nossa igreja comece a acontecer um pouco mais nas casas, no dia a dia, onde as pessoas estão, tirar um pouco a igreja de dentro do templo, tirar um pouco o nosso povo do costume de só ir lá para ouvir mensagem, receber oração e cantar louvores. Tem que ir onde as pessoas estão. Tem que levar o evangelho onde elas estão. Paulo foi até elas. Paulo se encaminhou até elas, né? É como lá a história de Oséias, que eu gosto muito de dizer, quando a esposa dele sai de casa, ele pega a mulher, né? Deus manda ele casar com a mulher. Está lá em Oséias capítulo 3, Deus pede a ele para casar com a mulher, ele pega a mulher que era uma prostituta, era prostituta conhecida, todo mundo sabia. Oséias pega essa mulher, um profeta de Deus, põe essa mulher dentro de casa, tira as vestes de prostituição dela, dá um banho de loja nela, dá, sabe, honradez a ela, dá uma nova vida a ela dá 2 filhos a ele. Ela torna-se uma mulher direita, por assim dizer, né? de vida exemplar. E um belo dia Oséias chega em casa e ela foi embora. Partiu, deixou o filho para trás, deixou tudo para trás. E aonde que ela foi? Ela foi de volta para o prostíbulo. Entende? Ela vai para o prostíbulo. Envergonha Oséias. A cara de Oséias vai no chão. Você imagina? Todo mundo sabia que ele era profeta. Todo mundo sabia que ele era um pregador da palavra de Deus. Já deve ter sido um escândalo quando ele escolhe ela por esposa, amando de Deus, naquele primeiro momento. Tu imagina a quantidade de pessoas que maldosamente diziam assim, bem feito, eu falei. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Aquela mulher nunca valeu nada. Agora ele aprendeu a lição. Agora, coitado, está ali, sabe, com os filhos para criar sozinho. A mulher foi embora. E aí Deus chega para ele e diz assim, vai e faz o quê? Ama outra vez. Vai atrás da mulher. Vai até onde ela está. E aí Oséias vai até a mulher para trazê-la de volta. Por que Deus não vai até a mulher e manda ela voltar? Porque ele não vai até a mulher e diz assim, que coisa feia que você fez, o Oséias te deu uma vida, o Oséias te resgatou daquela vida que você tinha, e você largou tudo e voltou para cá, agora você volta em casa e pede perdão, e veja se ele te aceita, e se ele te aceitar, recomeça a sua vida ao lado dele. Por que ele não vai, Deus não fala com Gomer, que era a mulher, mas vai falar com Oséias? Porque, olha, meus irmãos, de maneira muito simples, direta, Gomer não podia voltar, porque ela estava morta nos seus pecados. Oséias podia ir até ela não podia voltar. Não tinha forças, não tinha capacidade, talvez fosse achatada pela vergonha, sabe? Aquele Eutico não podia levantar dali, subir as escadas e sentar para ouvir a pregação de novo, ele estava morto. Às vezes as pessoas, elas estão do lado de fora. E eu não digo só pessoas que nunca tiveram uma experiência com Cristo, não. Às vezes pessoas afastadas mesmo, que saíram da igreja, não conseguem voltar. Elas não voltam, algumas porque não querem mesmo, mas outras porque não podem.
Não podem, não conseguem. E se nós não formos até ela, e não é para ir até ela com a posição de julgamento, com o dedo apontado, é ir até ela com graça, como Paulo foi. Paulo não chegou lá para ele e falou: que coisa feia, rapaz, sentado na janela aí, que é nada, hein? Distraindo aí, olhando para fora, eu pregando lá, tu não estava prestando atenção, não deixava a palavra de Deus entrar no teu coração, distante de tudo, ficou com sono, adormeceu e caiu, teve que mereceu, que coisa, nada, sem julgamento. As pessoas não precisam ser julgadas e nem você é juiz, sabe? Nem você é juiz. Aconteceu o caso agora dessa menina de 10 anos que foi estuprada e foi fazer o aborto por recomendação médica, que eu vi de crente julgando, sabe? Crente apontando o dedo, julgando. A menina fez o procedimento aos gritos de assassino por causa do que estava acontecendo. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. Eu acredito que vocês também são contra o aborto, mas no caso dessa menina, faltou empatia, faltou amor cristão em muita gente, sabe? E ficar detonando nas redes sociais onde mais podia, sabe? A gente precisa aprender a ter um pouco mais de empatia, a olhar as pessoas com menos julgamento e mais amor. Certo? Não amor que vai aceitar o pecado como normal, mas um amor que vai aceitar o pecador para tratá-lo, para curá-lo, para amá-lo, para ser instrumento de Deus na vida dele. Porque o mundo está cheio de gente assim. Ou você acha que as pessoas que estão lá fora e não têm condições de vir, estão todas certinhas, estão todas arrebentadas? Imagina Eutico devia estar arrebentado. Uma queda daquela altura, bateu no chão, devia estar todo arrebentado por dentro e por fora. Mas o milagre de Jesus restaurou, restituiu tudo que estava arrebentado na vida daquele menino e ele voltou a viver. Eu creio em nome de Jesus que se nós formos com a palavra do Evangelho, obedecendo a palavra de Deus, com amor, até as pessoas que não conseguem vir até nós, Deus vai restaurá-las e tudo aquilo que está arrebentado na vida delas, que está quebrado, Deus vai restaurar, porque Deus é um Deus de amor. Louvado seja o seu poderoso e santo nome. Então essa segunda coisa que a gente tem que entender. A primeira, que eu vi semana passada, temos que, às vezes, parar para olhar para as pessoas que estão precisando. Segunda coisa que eu aprendi hoje, nós temos que também não esperar as pessoas vir até nós, trazendo o que elas precisam de ser ajudadas, trazendo o que elas precisam de ser restaurado, trazendo... Não, nós temos que ir até elas, porque elas não podem vir. A maioria não consegue vir. A maioria não tem condições de vir, porque estão mortas em seus delitos, estão mortas em seus pecados. Eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor Jesus coloque a nossa igreja na rua, aonde a vida acontece, aonde as pessoas precisam. Não que a gente não pode ficar esperando elas irem até nós. Nós temos que estar preparados quando elas chegarem. Sim, mas nós temos que ir buscá-las. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. E essa é a palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Deus te chamou das trevas para a luz, não foi para ficar indo para a igreja, ouvindo palavras, cantando louvores, batendo palma e dando glória a Deus. Não. Deus chamou você das trevas para a luz, Deus me chamou das trevas para a luz para pregar o Evangelho e levar o Evangelho a toda criatura onde elas estão. Onde elas estão precisando ser alcançadas. Que Deus abençoe essa palavra na tua vida e na minha vida. Até domingo que vem, quando estaremos juntos no local de adoração do templo. Mas que não será o único local em que nós estaremos, porque Deus nos levará até as pessoas que precisam. Amém, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre mim e sobre ti todos os dias. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Que tu nos ensine a ter essa atitude que o apóstolo Paulo teve de ir até o morto, de ir até ele, porque sabia que não podia ou não devia esperar que ele fosse até Paulo, porque ele estava morto. Eu não posso passar minha vida cristã esperando as pessoas nos encontrarem ali, como um passe de mágica, simplesmente chegando. Chega uma, senta aqui, chega uma outra, senta por ali, aí chega uma terceira e vem. Não posso esperar, acreditar que a dinâmica será esta. Não será. Pela Bíblia, nós temos que ir até as pessoas e trazê-las.
ir até o forte do inimigo e tirar os cativos de lá. Ali, na unção do Evangelho, na força do amor, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Muito obrigado, Pai, que a tua mão nos abençoe. Cuida de nós e nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Ouça essa palavra com muito carinho e eu tenho certeza que ela vai fazer muita bênção brotar no teu coração. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, que espero em Deus ser presencial e não mais por via desta tela aqui. Em nome de Jesus, um abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus, tchau.